Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, eu sou Jackson Lima, técnico agropecuária da Coopera e técnico de campo do Projeto Bahia Produtiva. E hoje nós iremos iniciar uma série de videoaulas na cadeia da cajuinocultura, né, para muitos plantio de caju, tá? Então assim, eu vou estar reprojetando para vocês aqui alguns slides, tá bom? Para a gente estar debatendo e conversando sobre, tá ok, pessoal? O cajueiro Anacardium occidentale é uma planta originária do Nordeste brasileiro, com considerável capacidade adaptativa a solos de baixa fertilidade, a temperaturas elevadas e ao estresse hídrico. Devido a essas características, o cajueiro se tornou uma importante fonte de renda para os estados do Nordeste, principalmente aqueles que possuem regiões semiáridas dentro do seu território. Então, assim, pessoal, como nós podemos ver, o cajueiro é uma fonte de renda para muitos nordestinos, né? Além de aproveitar tanto o fruto como a própria amêndoa, né? O fruto, para quem não sabe, é o pendículo, né? Esse é o fruto, tá? E assim, pessoal, o interesse surgiu muito a partir da Segunda Guerra Mundial. Em 1934, surgiu um grande interesse, né, industrial pelo caju, pelo cajueiro, devido ao líquido da castanha de caju, o LCC, que vocês vão ver, eu estou falando algumas vezes aqui. E com o fim da guerra, o interesse econômico passou a ser para a amêndoa, né? A amêndoa da castanha de caju, o ACC, tá? Então, assim, e na década de 1950, devido ao crescente demanda de ACC, deu-se início aos primeiros plantios organizados de cajueiro no Nordeste. Ah, então, pessoal, nós podemos ver que antigamente os plantios não eram organizados, eram de forma aleatória, um pé aqui, outro no canto da cerca, outro no meio. Então, depois de um tempo que os produtores viam a necessidade de estarem se organizando, fazendo um plantio mais organizado, para aí sim buscar um foco dentro daquele sistema de plantio. Tá? A partir de 1983, no decreto 8.207, de 30 de 3 de 83, o cajueiro também foi incluído nos programas prioritários da política florestal do governo federal na região Nordeste. Tá? Desse modo, em 1986, já existiam cerca de 340 mil hectares da cultura, dos quais 75% se localizavam nos estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. E assim, pessoal, devido a várias políticas de incentivo de plantio, tem-se até os dias atuais uma expressiva área com cajueiros, né? E em se tratando de espécies frutíferas no Brasil, essa área de caju hoje plantada só perde para a área de laranja, tá? De plantio de laranjeira. Que hoje o plantio de cajueiro, ocupa uma área de 731.818 mil hectares, que representa 11,34% da área com cajueiro no Brasil. São dados expressivos, são números expressivos que correspondem a uma grande área plantada de caju. Muitos desses ainda de forma aleatória, sem uma organização. Tá? E assim, a cultura é explorada, como eu estou falando, a cultura é explorada na sua totalidade em regime de sequeiro, e muitos desses regimes de sequeiro em propriedades pequenas, feitas, né, produzido por pequenos produtores familiares que querem que o caju, que a cajuinocultura é uma grande fonte de renda. Tá? Então, assim, segundo dados do IBGE de 2018, o Ceará
né? O Ceará, dentro daquela área de 731 mil hectares, o Ceará se destaca, tá? Se destaca como o maior produtor de caju no Brasil, seguido por Rio Grande do Norte, Piauí, Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Tá? Então, assim, pessoal, nós podemos ver que é uma atividade de importância econômica, principalmente para os pequenos produtores. Tá? Então, assim, do caju se aproveita praticamente tudo. Tá? O principal produto é a amêndoa da castanha de caju, o ACC, tá? Localizada no interior da castanha, onde também é extraída a película que reveste a amêndoa, rica em tanino e utilizada na indústria química de tinta e vernizes. Entendeu? É um dado interessante. Tá? E assim, da castanha de caju se extrai o líquido da casca, né, da casca de castanha de caju, usado na indústria química e de fertilizantes, sendo os resíduos da castanha utilizados como fonte de energia nas indústrias por meio de sua grande queima de fornalhas. A gente vê, então, que é uma série de reaproveitamentos dentro de uma única cultura. Tá? Então, assim, além disso, além de a gente se reaproveitar a amêndoa, a película, o bagaço, né, da castanha, nós ainda aproveitamos o pendículo, o pseudofruto. Tá? Então, assim, para aproveitar isso, como a gente reaproveita isso? Sucos, ó, doces, polpas. Então a gente vê, pessoal, que o plantio de caju, do cajueiro, né, o plantio do cajueiro, a cultura do caju, da cajuinocultura, é uma cultura que tem quase 100% de seu aproveitamento, né, de frutas, tá? Então a gente não se perde nada. Bom, então assim, além disso tudo, além da gente estar trabalhando com caju, de se reaproveitar e de aproveitar, nós também devemos pensar na comercialização. A comercialização desses produtos, tá? Seja da castanha, da polpa, do suco, do doce, do bagaço, tá? Desses produtos é realizada por sua grande maioria em feiras livres, em restaurantes, para a questão do suco e polpa, lanchonetes, né? Venda para muitos desses, a venda ainda é feita para compradores intermediários, mas muitos desses produtos muitos desses produtores estão se organizando e vendendo seus produtos por meio de associações, cooperativas, que organizam a produção tendo um volume significativo, tá? Tendo também maior retorno lucrativo. E muitos desses também, principalmente a venda da amêndoa, da castanha, ela é feita na feira livre. Então, a gente vê que existe um grande leque de comercialização, entre aspas, porque assim a sua grande maioria ainda é feita pelos compradores intermediários, o famoso atravessador, que ainda existe em sua grande maioria. Isso é bom e isso é ruim ao mesmo tempo, tá? Então, assim, dentro desse cenário, vale ressaltar que o crescimento, né, o crescimento no cultivo de caju necessita de algumas técnicas a serem implantadas ou observadas, tá? E nesse sentido, o fator mais importante é o planejamento para o plantio, porque assim nós sabemos que a cultura ela tem o mercado, seja ele interno, vendendo na feira, vendendo para os vizinhos,
seja ele fazendo o aproveitamento de seus derivados, suco, polpa e doce, ou seja ele vendendo para o mercado interno, a questão lá vendendo para as cooperativas, via associação. Mas ainda assim, como eu já citei, muitos desses plantios ainda é feito de forma desorganizada, né, de forma aleatória. E muitos desses plantios de caju ainda são cajueiros velhos, cajueiros antigos, que a copa abrange mais de 6, 8 metros, né, e muitos rústicos que não produzem aquele caju, aquele pseudo fruto suculento, doce, aquela amêndoa de castanha graúda que a gente gosta de ver na feira. Então, assim, hoje já necessita de algumas técnicas de cultivo de caju para justamente auxiliar e alavancar ainda mais a cadeia, tá? Então, assim, nesse sentido, nós devemos fazer o planejamento da nossa propriedade e do nosso cultivo. E o primeiro fator que nós devemos levar em consideração quando vamos implantar uma cadeia é o clima. O clima da minha região é favorável para a implantação daquela cultura? Lembrando que o caju é uma cultura de clima tropical. Então, ela se adapta bem às nossas regiões, ao nosso clima. É uma cultura rústica, tá? E assim, o clima, o regime pluviométrico mais adequado para a exploração racional do cajueiro está entre 800 e 1.500 milímetros anuais, distribuídos de 5 a 7 meses. Tolera temperaturas de 23 até 27, 30 graus, por ser uma cultura, né, de clima tropical, como já citamos. Então, isso favorece muito o estabelecimento da cultura na nossa região. Tá? Solos. O cajueiro pode ser cultivado em qualquer classe de solo, mas, preferencialmente, são cultivados em solo com textura arenosa ou franco-arenosa, com relevo plano e suave. O cajueiro também tolera solos mais argilosos. Mas, nesse caso, quando a gente está se tratando de solos argilosos, é importante que o terreno tenha boa drenagem e tendo boa fertilidade. E, assim, solos muito profundos, arenosos, solos profundos, arenosos, bem drenados, com baixos teores de alumínio trocável e pH variando, entre 4,5 e 6,5 são os mais indicados para o cultivo de caju, né? Mas antes de realizar qualquer plantio, lembre-se de realizar a análise físico-química do solo. Justamente, pessoal, quando a gente realiza a análise físico-química do solo, nós estamos implantando nossa muda de caju de uma forma mais segura, porque nós vamos realizar fertilização, nós iremos realizar calagem, que é a questão da correção do solo, de uma forma eficiente, tá? Então, assim, depois de nós termos visto o clima, visto nosso tipo de solo, realizada a nossa análise de solo, e assim, um lembrete, para realizar a análise de solo, nós devemos realizar essas coletas de forma homogênea. Então, realizando de zigue-zague, de 0 a 20 e de 20 a 40, justamente para a gente ver os teores de acidez do nosso solo e de fertilidade, tá? Depois de nós ter feito isso, nós vamos preparar o nosso terreno. O terreno deve ser livre de raízes, principalmente na área ao redor do local onde vai ser preparada as covas. E assim, é interessante nós observarmos nosso terreno, se tiver de fazer uma gradagem, uma aração,
né, para nós estarmos incorporando matéria orgânica no solo. É muito interessante também a gente estar fazendo, antes da gente estar introduzindo nossas mudas de caju, nós devemos também estar fazendo um plantio de leguminosas, justamente para futuramente a gente estar fazendo a incorporação dessas no solo, enriquecendo ainda mais nosso solo, tá? Então, assim, nós devemos fazer a marcação antes do abrimento das covas, para tornar o serviço mais prático e reduzir custo na questão de tempo, tá? Então, assim, essa marcação recomenda-se a abertura de covas. Depois da gente fazer a nossa marcação, nós vamos abrir as covas num espaçamento de 40 por 40 por 40. 40 centímetros de largura, 40 centímetros de comprimento e 40 centímetros de profundidade, tá? Então, assim, ou 50 por 50 por 50. Justamente porque nós vamos introduzir uma cultura que é de raízes que gostam de se espalhar, que gostam de estarem fixas no solo. Então, nós devemos introduzir elas inicialmente numa profundidade adequada justamente para essas raízes se estabelecer. Tá? O espaçamento dentro dessa marcação, qual o distanciamento, né, entre uma cova e outra, entre uma linha e outra. A função do espaçamento, pessoal, a função do espaçamento é facilitar a aeração entre as plantas, limpeza na parte de eliminação de ervas daninhas e facilitar a realização das mais diversas ou diversos tratos culturais que a cultura venha necessitar. Por exemplo, poda, né? Cajueiro necessita de poda para produzir. Então, nós devemos ter essa noção de espaçamento adequado entre as culturas. E o espaçamento mais adequado entre uma planta e outra, entre uma linha e outra, depende muito da sua cultivar, depende muito da sua muda, depende muito da sua variedade, depende muito do seu manejo. Tá? Então, assim, o mais adequado a depender da cultivar é uns 7 por 7 metros ou 8 por 8 metros. A depender da cultivar, tem cultivar que necessita de espaçamento de 12 por 12, de 8 por 6. Tá? Então, assim, o espaçamento é igual a gente está conversando. Depende muito da cultivar que a gente vai introduzir no nosso plantio. Tá? E um fator importantíssimo que nós devemos levar em consideração na hora do nosso plantio. Qual é? É justamente as mudas, tá, pessoal? A propagação do cajueiro é feita por meio de castanhas, né? Via assexuada. Obtém-se plantas denominadas pré-franco, quando ela é feita via castanhas, tá? E também temos a propagação que é feita por plantas enxertadas, via assexuada, que são denominadas clones. Por que eu trouxe essa relação pré-franco versus clone? Quando a gente vai fazer um plantio de caju, ou seja, ele de qualquer outra frutífera que for, quando ela é feita a partir da semente, nós devemos levar em consideração o seguinte: geralmente, quando é feita da semente, são mudas rústicas, mudas tem a produtividade, mas é uma produtividade baixa, são mudas de tamanho elevado, então que não vai facilitar o nosso manejo, que não vai facilitar a nossa poda. Então, são essas coisas, são esses tipos de mudas que nós devemos, teoricamente, evitar plantar mudas da própria castanha. Nós devemos optar de estar introduzindo mudas enxertadas, tá? Justamente assim, porque assim, quando a gente tem esse breve conhecimento, recomenda-se, como a gente está comentando, o plantio do cajueiro de mudas clonadas, justamente para evitar, pessoal, isso aqui, ó. Quando a gente planta mudas de pré-franco das castanhas, nós temos mudas de diferentes alturas, na envergadura e na formação da copa, na formação e na frutificação, porque algumas vão colocar mais rápido, outras mais tardias. Então, assim,
muitas vão ter coloração diferente do pecíolo do fruto, no paladar, no paladar, na produtividade, que isso é um fator importantíssimo. Algumas vão produzir mais, outras vão produzir menos, outras nem vão produzir, outras vão precisar de agentes polinizadores mais do que outras, e que afeta diretamente a nossa receita. Olha o finalzinho. Isso tudo aqui, quando a gente opta por implantar mudas pré-franco, volto a repetir, da castanha própria, ela afeta diretamente nossa receita. E isso é para nós que somos pequenos produtores, agricultores familiares, isso afeta diretamente nosso lucro, nosso ganho, tá? Para evitar que essas coisas aconteçam, recomenda-se, como a gente está conversando, o plantio de mudas enxertadas. E as mudas enxertadas de cajueiro devem ser precoces para o plantio de um pomar, seja ele para consumo in natura, ou para o processamento do pendículo, ou para o beneficiamento da castanha. E ainda devem ser adquiridas de viveristas idôneos e credenciados. Então, por isso, quando a gente opta pelo plantio do caju, das mudas de caju, de clones de viveristas credenciados, nós iremos ter mudas com boa formação, com peso do pendículo bem definido, robusto, doce, tá? Com baixa acidez. Nós iremos ter um bom peso de amêndoa, da castanha. Nós iremos ter um estabelecimento de frutificação. Nós iremos ter boa rentabilidade. Olha a rentabilidade voltando aí. Nós iremos ter boa rentabilidade. Além disso tudo, nós iremos ter uma base de frutificação excelente, tá? Então, assim, um outro fator importante que nós devemos levar em consideração, além de sabermos nosso tipo de solo, nosso clima, saber preparar corretamente nosso solo, saber abrir corretamente as covas, saber nosso espaçamento, saber que tipo de clone se adapta melhor à nossa região. Isso a gente vai falar um pouquinho na nossa outra videoaula sobre clones, quais são os tipos de clones que existem hoje, tá? Outro fator importante é a adubação, tá, pessoal? A adubação, todo produtor sabe que uma planta bem nutrida, bem alimentada, ela cresce bem, ela responde bem, ela produz bem e dá boa produção e resistência a doenças, que é uma outra nossa videoaula que nós vamos falar sobre pragas e doenças que mais acometem a cultura do caju, tá? Então, assim, e sendo assim, a adubação deve seguir os parâmetros. Lembra lá que a gente teve que realizar análise físico-química do solo? Então, essa adubação ela deve ser baseada nos resultados da nossa análise de solo. Tá? Então, por isso que é importante nós realizarmos a análise físico-química do solo, tá? Para justamente a gente saber o que é que nosso solo tem, o que é que nosso solo necessita, né? O que é que eu posso utilizar de fertilizante, seja ele mineral ou orgânico. Nós vamos sempre dar preferências aos adubos orgânicos, justamente porque tem uma resposta melhor, justamente porque ajuda nosso solo justamente em reter água e também gerar mais matéria orgânica, justamente para a planta responder melhor. E assim, o cajueiro, nessa questão da adubação, o cajueiro ele necessita na sua grande fase, na sua fase de implantação, ele necessita do NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. E mais no seu longo ciclo, ele necessita muito de nitrogênio e potássio, justamente para a formação do fruto e da planta. Mas nós não devemos esquecer também dos micronutrientes que estão ali justamente para dar aquele tchan
né? Aquele tchan no sabor do fruto, na formação da amêndoa, na formação da castanha, na formação do pêssego do fruto. Então, assim, os micronutrientes são bastante importantes também na questão da formação da folha, na formação do caule, tá? Então, assim, nós devemos ter em mente e em mãos nossa análise físico-química do solo, tá bom? Quais são as nossas considerações finais, né? A obtenção, eu vou voltar a falar novamente, a obtenção de mudas de caju já enxertada clones irá auxiliar o produtor a ter uma boa produtividade, como também diminuir riscos quando a gente opta por implantar mudas clonadas, enxertadas. Muitas dessas mudas já são tolerantes a algumas doenças, né? Principalmente ao oídio que ataca muda de caju, antracnose, né? Resinose. Então, algumas mudas já vêm com essa resistência, já são clonadas para terem essa resistência. Então, isso é um fator importante que vai nos auxiliar bastante no nosso sistema, no nosso implantado, nosso pomar frutífero de caju. E assim, nós sabemos também que é uma cultura que nós podemos reaproveitar tudo. Se a gente não tem um mercado definido, que é o mercado, que é a questão lá de vender junto com associação, junto com cooperativa, nós podemos vender para nossos vizinhos, na feira livre, que também é um mercado que tem grande abrangência e que muitos produtores ou muitos consumidores adoram, principalmente a amêndoa, né? Quando ela está bem definida, quando ela está bem limpinha, fresquinha, que são graúdas, então o consumidor ele já fica logo de olho, já quer comprar. Independente do preço, o consumidor paga pelo aquilo que ele está vendo ali. Então, assim, quando a gente opta também, né, por essas questões das mudas de clonadas, até o paladar da amêndoa é diferente. Então, nós devemos na hora de fazer nosso sistema de plantio, o nosso foco principal é o quê? Planejamento. Então, nós devemos planejar nosso sistema justamente para não ter gastos desnecessários, tá bom? Então, assim, pessoal, nós encerramos nossa videoaula de hoje. Na próxima aula, nós iremos falar um pouquinho sobre os clones e na outra sobre pragas e doenças, tá bom? Valeu! Até a distância. É uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.